Oi, gente. Hoje é dia de Ciências da Natureza aqui no portal. E nada melhor do que a biologia para fazer sua vida feliz. É o seguinte, o assunto de hoje são os compostos inorgânicos e orgânicos, tá? O que primeiro a gente precisa ter consciência é que a bioquímica ela é um ramo, é uma junção da biologia com a química que estuda as estruturas, as organizações e as transformações moleculares que vão ocorrer dentro da célula, que é a unidade fundamental da vida, ok? E basicamente é todos esses processos químicos que ocorrem nos organismos vivos é o estudo da bioquímica. Então, todo ser vivo é constituído de compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos, eles não possuem, tá, o elemento carbono em sua composição, mas como tudo em biologia tem exceções, tá? A gente tem aqui algumas exceções que são compostos inorgânicos, tais como o carbono grafite, o carbono diamante, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e assim por diante. Quando a gente vem falar de compostos orgânicos, a gente tem que ter em mente que para ser orgânico ele precisa ter os elementos tanto o carbono quanto o hidrogênio em sua composição. Quando a gente vem falar de água, que é o composto orgânico primordial das células, basicamente a célula do corpo humano, elas têm 70% do seu peso, né, constituído por água. Então a gente tem que lembrar que a fórmula da água é nada mais nada menos que o H2O, duas moléculas de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A água é uma substância polar, isso quer dizer que é dissolvida em água, tá? Então vocês vão ouvir muito isso ainda na química, se a substância é polar ou apolar. A água, ela consegue formar quatro ligações, que é o que a gente chama de tetravalente, e são essas ligações que formam as pontes de hidrogênio. E a maioria das reações bioquímicas ocorrem na presença de água e na formação das ligações de hidrogênios que são muito recorrentes nos sistemas biológicos. Quanto à propriedade, as propriedades da água, a gente tem a tensão superficial, olha a imagem aí. Aqui tem um pequeno animal, ó, presta atenção, andando na superfície da água. Então, a tensão superficial nada mais é do que um fenômeno que ocorre na superfície dos líquidos, como exemplo, a água, que forma essa fina película que permite que estes animais consigam andar sobre as águas. Temos também a capilaridade. Olha a capilaridade aqui, preste atenção nela, tá? O potencial de capilaridade ele é maior, tá? Quanto mais fino for as paredes de um tubo. Então, se o tubo é mais fino, a capilaridade da água é maior. O nível da água consegue ser mais alto. A água também é o que a gente chama de solvente universal, então ela tem a capacidade de dissolver diversas outras substâncias. E ela é primordial para que haja as reações químicas, tá bom? Então não esquece disso, pelo amor de Deus. Continuando, a gente pode falar de outra propriedade da água, que é o calor específico, que é a capacidade que uma substância tem de elevar a sua temperatura. E por que isso é tão importante? Por exemplo, o corpo humano ele tende a manter a temperatura dele constante. E caso esteja sol demais, calor demais, uma estratégia do nosso organismo é liberar a água no processo que a gente chama de sudorese, para manter a temperatura corporal constante. Nos animais, essa temperatura corporal mantida pela sudorese é chamada de transpiração, enquanto que nos vegetais é chamada de gutação ou sudação.
Vale salientar ainda que a água é muito importante no processo de fotossíntese clássica, tá? Não esquece. E também que, tá? Há diversos fatores que alteram a quantidade de água em um organismo, como idade, espécie e metabolismo. Então, aqui está uma figurinha que diz que ao longo da nossa vida a gente vai perdendo ou ganhando quantidade de água a depender. Com a idade, o ser humano ele vai perdendo, tá? E em relação das espécies, aqui também tem outra figura que demonstra o percentual diferente para inúmeras espécies da quantidade de água. Uma outra coisa que é bom salientar é que a nível celular a água é encontrada em maior quantidade no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Quanto aos sais minerais, que também são compostos inorgânicos, a gente precisa lembrar que eles são ativadores enzimáticos, tá? Então eles aceleram as reações químicas, controlam principalmente o pH, tá? No caso, o pH da boca da gente, onde é encontrada a saliva, é um pH 7, que seria um pH neutro. Já no estômago, a gente precisa de um pH ácido, né? Para quebrar o alimento propriamente dito e assimilar os nutrientes. Então, o pH do estômago ele varia de 2 a 3, ele é ácido. Os sais minerais também são muito importantes no equilíbrio hídrico, né, na parte osmótica da entrada e da saída de diversos sais minerais dentro da célula. Então, essa troca é necessária. Aqui está o exemplo de alguns sais minerais, né, os nomes deles, onde eles podem ser encontrados, em quais alimentos e a atuação deles no corpo. Depois vocês dão uma paradinha e olhem direitinho, tá? Mais uma vez, outras atuações de alguns outros sais minerais, tá? O que é muito importante lembrar nesses sais minerais é o seguinte: é o componente do iodo, tá? Que o iodo ele é um sal mineral encontrado agora no sal de cozinha, que é o alimento mais barato, né? Mais acessível que tem à população. Porque antigamente, quando a gente tinha a deficiência do consumo de iodo, o que acontecia? A gente tinha um mau funcionamento, né, da tireoide, e essa glândula aumentava muito de tamanho e causava patologias que para o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, era muito caro, muito onoroso custear esses tratamentos. Então, é mais interessante prevenir, que sai muito mais barato, do que remediar. Quando a gente vem falar de macromoléculas, o que seriam essas macromoléculas? Moléculas muito grandes, tá? Gigantes, que são constituídas de unidades estruturais menores que se repetem uma atrás da outra, que a gente chama de monômeros. Essas unidades, uma atrás da outra, essa junção delas, a gente também pode chamar de polímeros. E esses polímeros podem ser divididos tanto nos de ordem naturais, né, quanto na ordem sintética. Os naturais têm aí exemplos nas figuras, tá? A celulose e o látex aqui. E polímeros sintéticos, que são os produzidos pelos seres humanos, né? A gente tem uma diversidade, mas principalmente a gente sempre vai lembrar de borracha, que foi um marco na história, e Teflon também, que a gente usa bastante. O que vocês precisam lembrar é que as células humanas, elas têm percentuais basicamente iguais de certas substâncias. Então, a água representa 70%, né, do peso de cada célula, enquanto as macromoléculas representam 24% e as demais moléculas representam 6%.
Esses macronutrientes, eles são basicamente divididos em 4 grandes grupos, tá? São eles: carboidratos, que também são chamados de hidratos de carbono, glicídio ou até mesmo no popular açúcares, né? O que você precisa lembrar de carboidratos? Que são a principal fonte de energia de todos os seres vivos, tá? Lipídios, que no popular a gente chama gordura, se for de origem animal, e óleos, se for de origem vegetal, tipo óleo de girassol, óleo de soja. Os lipídios você tem que lembrar basicamente que eles são substâncias insolúveis em água, ó, preste atenção, insolúveis em água e solúveis em outros compostos orgânicos, tipo álcool, éter. As proteínas, basicamente, elas são formadas por um grupo de 20 aminoácidos diferentes, dispostos, né, de forma distintas, certo? Não necessariamente uma proteína tem que ter todos os aminoácidos em sua composição, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Mas é a conformidade, a disposição deles que vai formar proteínas com suas funções específicas. Quando a gente lembra de ácidos nucleicos, a gente tem que lembrar basicamente de material genético. Então, para eu ter esse material genético, qual é a grande sacada? É através do material genético encontrado nas células de todos os seres vivos que eu consigo ter a perpetuação da espécie, o que a gente chama de processo de reprodução. Então, tem uma tabelinha aqui, né, dizendo quais são as macromoléculas e quais são as micromoléculas que as compõem. Então, se liga aí para não esquecer, tá? Quanto aos carboidratos, eu não vou me aprofundar demais. Vocês só precisam lembrar que eles são a principal fonte de energia, né, dos organismos vivos. E eles são divididos basicamente em três: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? Os monossacarídeos têm de 3 a 7 carbonos, e os mais importantes são as pentoses, que são basicamente a ribose e a desoxirribose, que darão origem aos ácidos nucleicos, tá? E também as hexoses, que aí nós temos a frutose, a galactose e a glicose. Quanto aos disacarídeos, eles são formados pela junção de dois monossacarídeos. Por exemplo, aí tem a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose. Tá? E quanto aos polissacarídeos, são formados por diversos monossacarídeos e eles têm basicamente duas funções: estrutural, como é o caso da celulose, que é a que forma a parede da célula vegetal, e a actina, que forma o exoesqueleto, né, ou seja, o esqueleto externo dos artrópodes, e também fator de função energética. Temos o amido, que é a principal reserva energética vegetal, e o glicogênio, que é a reserva energética de origem animal e de fungos também, tá? Não esquece disso. Quanto aos lipídios, eu basicamente quero só lembrar a principal característica, eles são apolares, então eles não têm afinidade com a água, eles não se misturam, tá bom? E falar basicamente das funções aqui, ó, são essas, tá? A função energética, os lipídios são a reserva energética, então é aquela tua famosa gordurinha, aquela tua famosa banha, tá? Aquele excesso de gordura. Ele é um isolante térmico, então normalmente o gordinho ele sente menos frio do que uma pessoa que não tem tecido adiposo, né? Que seria a célula de gordura. É a função também endócrina e a função estrutural. Vale salientar que há também ainda funções contra impacto de batida, então funções contra impactos mecânicos. Vamos pensar, um gordinho versus um magrinho, numa batida de carro, se todos estiverem devidamente com cinto, né, como se pede a legislação, o que acontece? Os órgãos internos da pessoa que for mais obesa,
o que é que vai acontecer? Ele basicamente vai estar bem protegido, porque tem muito tecido adiposo fazendo com que o impacto seja menor sofrido, tá? E já a pessoa mais magra, ela tem a possibilidade, né, um risco maior de quebrar uma costela, né, ter um problema nos órgãos internos. Então, se liguem. Quando a gente fala de proteína, aí o que, que a gente diz? Que basicamente são macromoléculas também, que é formado por um conjunto de aminoácidos unidos, através de ligações que a gente diz que são ligações peptídicas, tá? Aqui tem diversas funções das proteínas, então dê uma olhadinha. Existem basicamente 20 tipos, tá? De aminoácidos diferentes e eles podem ser subdivididos em essenciais e não essenciais. O que é a grande preocupação das proteínas? Ela não perder sua forma estrutural. E se ela perde, é por um processo que a gente chama de desnaturação. E esse processo ocorre devido à mudança de pH ou à mudança de temperatura. Então, a proteína ela pode perder sua funcionalidade. Quando falamos de ácidos nucleicos, a gente tem que ter em mente que todo ácido nucleico precisa ter uma pentose, tá certo? Que pode ser uma desoxirribose, se for DNA, ou uma ribose, se for RNA. Um grupo fosfato e as bases nitrogenadas que o compõem. Então, é sempre essa escalinha, tá? O DNA, a gente tem que lembrar que é uma fita dupla, uma famosa hélice, helicoidal, né? Não sei se vocês lembram, mais ou menos assim. A professora desenhando é triste, mas tudo bem. Então, o RNA é uma fita simples, tá? É só uma tirinha, ok? E a grande diferença entre eles, além da pentose em si, propriamente dita, são a presença de bases nitrogenadas, que no DNA a gente tem a adenina, a guanina, a timina e a citosina. Já no RNA eu não tenho timina, no lugar da timina eu tenho a uracila, tá? Então fica ligado que isso é sempre uma casquinha de banana. Em relação aos micronutrientes, ou seja, os compostos que são necessários em pequeniníssimas quantidades para que se tenha uma manutenção do organismo vivo, eles também podem ser chamados de oligoelementos, tá? E um bom exemplo disso, desses micronutrientes, são as vitaminas, que também são compostos químicos orgânicos, né? Que o organismo humano, de um modo geral, não consegue sintetizar, ou seja, produzir. E como é que ele faz para obter, então? Ele obtém através da alimentação, através da dieta. Para não dizer que o ser humano não consegue produzir vitamina, tem a vitamina D, tá? Que é uma exceção, só que para a gente produzir essa vitamina, a gente tem que se expor à luz solar para ela poder ser sintetizada. E também tem o processo da vitamina K, que não é propriamente a gente que produz, mas são bactérias que estão no nosso intestino que têm essa capacidade de produzir vitamina K. E essas bactérias são naturais da nossa microbiota intestinal. Então é importante que tudo esteja muito bem equilibrado, tá? Caso você tenha algum problema de falta de vitamina, que é o que a gente chama de avitaminose, e pode provocar doenças, você pode fazer uma suplementação de vitaminas, tá? Diversos suplementos estão aí no mercado, uns mais caros, outros mais baratos, e isso normalmente se dá devido à quantidade de vitaminas presentes neles. Então, tem suplementos que têm 16 vitaminas diferentes, 24, 26. Então, essa diferenciação muda também o valor do produto em si.
Então, aqui nessa tabela, a gente tem quais são as vitaminas, onde eu posso encontrá-las, em quais tipos de alimentos, tá bom? As doenças que elas podem provocar, caso estejam em carência, e a função dela nos organismos, tá? O que vocês precisam saber também? Que o excesso de vitamina também faz muito mal, tá? Que é o que a gente chama de hipervitaminose, o excesso de vitamina. Um dos sintomas mais comuns é dor de cabeça, né, muitos vômitos, náuseas, enjoos, por causa dessas hipervitaminoses. Então não pode ser 8, nem pode ser 80. Tudo na vida tem que se ter equilíbrio. Então, quando a gente fala de equilíbrio em biologia, a gente diz que tem que manter a homeostase, ok? Faça uma gentileza para mim. Tem um material complementar aqui que eu acho massa, tá? Eu adoro esse professor, adoro essas aulas. Então, se possível, dê uma olhadinha em cada aula. Se tiverem interesse, eu espero sinceramente que tenham. É muito bom o rapaz. E então a gente se vê na próxima aula, tá? Bons estudos, beijo e até mais.